Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo aí nos municípios. É com o maior prazer que a Secretaria de Educação, né, por meio do nosso secretário, professor Gideão Amorim, e da equipe do CEMEAN, né, que abre as portas para que a gente possa fazer uma parceria com instituições que estão nos apoiando no sentido de promover saúde nas escolas. Eu me chamo Delta Segadilha, eu faço parte da equipe técnica da Gerência de Programas, Projetos e Atendimento ao Escolar da Secretaria de Educação, onde coordeno o Programa de Educação e Saúde na Escola. E mais do que nunca, eu gostaria de agradecer aos nossos coordenadores distritais regionais, que abrem as suas portas aí para que a gente possa, num diálogo sincero e aberto e eficaz, trabalhar junto com vocês, no sentido dessa promoção, dessa doença que está nos afligindo em muitos municípios, né, e que nós gostaríamos também que as nossas escolas e que o pessoal da saúde procurasse essa parceria com a educação, que tem muito a contribuir para a redução ou eliminação do sarampo. Então, hoje, nós estamos trazendo as nossas experiências enquanto Estado, capital, aqui em Manaus, onde juntos, né, FVS, Censa e SEDUC, programamos uma campanha de vacinação, em especial de vacinação contra o sarampo, e que o êxito foi bastante importante, especialmente nas nossas escolas. Nós terminamos agora, em dezembro, a visita dos vacinadores que estavam representando a FVS, que na capital, a FVS ficou responsável pela campanha de vacinação nas escolas estaduais e a Censa ficou responsável pela vacinação das escolas municipais. E nós gostaríamos de que essa parceria continuasse nos nossos municípios. Nós temos um exemplo que eu gostaria de citar, porque estive no município, um dos municípios onde a doença estava com a maior incidência nos municípios, que foi o município de Manacapuru, e que nós ficamos tristes, porque a escola abriu a porta, a escola fez o trabalho, a escola desenvolveu ações pedagógicas, porque é da nossa função trabalhar a educação e prevenção por meio dos parâmetros curriculares nacionais, aonde nós temos a saúde, promover saúde também dentro da escola, e nós não tivemos um êxito bom em relação à vacinação nas nossas escolas. Porque aqui em Manaus, as equipes foram para dentro das escolas. Elas vacinaram os 3 turnos. Se a escola tivesse o turno matutino, o turno vespertino e o turno noturno, eles ficariam na escola desenvolvendo esse trabalho. Foi com muito êxito que nós encerramos essa campanha agora em dezembro, onde 99% das nossas escolas foram visitadas pela equipe da FVS e que a gente, assim, em nome da Secretaria de Educação, a gente agradece todo esse empenho, né? Que hoje nós não trabalhamos sozinhos. Se a gente quiser investir numa campanha com êxito, nós temos que buscar os nossos parceiros. E a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas sempre foi parceira dessas ações. Mas parceria, aquela que a gente planeja e trabalha junto. Não aquela parceria que a gente só recebe ordem. E aqui foi feito planejamento, nós sentamos com a equipe da FVS, fizemos um planejamento e eles foram atendidos dentro das nossas escolas. Veja bem, o nosso papel enquanto educação é importante porque o sarampo ele vai refletir negativamente no processo de ensino-aprendizado, na frequência do aluno e, muitas vezes, até causa o abandono. Por quê? Porque eles passam muito tempo fora da escola. No mínimo de 10 a 15 dias,
a pessoa acometida fica fora da escola e com direito atestado, muitas vezes, que não vai resolver o problema do aluno. Então, nós também, na educação, precisamos investir nas ações pedagógicas de prevenção contra o sarampo, fazendo aquelas nossas atividades que vocês aí no município já sabem, e agora nós precisamos de uma parceria forte. E essa parceria está na Secretaria Municipais de Saúde. Então, eu conclamo aqui os nossos servidores do Estado e também dos municípios da área de saúde para que se deem as mãos e vamos avançar no sentido de minimizar essa situação por qual nós estamos passando, que ainda não melhorou, nós precisamos avançar muito e a gente espera que nós, enquanto ordenadores, coordenadores e executores de programa, desenvolvamos esses programas para minimizar e levar o bem comum para todos, né? E aí eu peço aí encarecidamente aos nossos colegas da saúde que busquem esse apoio da Secretaria de Educação do Estado, porque nós precisamos também melhorar a situação de saúde dos nossos alunos. Hoje pela manhã, nós estivemos com a doutora Rose, da FVS também, falando sobre a prevenção da malária e sobre mosquiteiros, né, que eles estão fazendo uma campanha muito bonita. Então, nós precisamos envolver os nossos alunos com orientações técnicas corretas, porque os nossos alunos, eles são, queiram ou não, multiplicadores de informação. Mas para que a gente possa informar com segurança e corretamente, nós precisamos dos técnicos que coordenam nessas áreas o programa de saúde. E onde eles estão? Estão nas secretarias municipais de saúde. Então, nós temos avançado também na questão do Aedes aegypti, onde nas nossas escolas nós temos o quê? As nossas ações dentro da escola também pedagógicas e com brigadistas, né? Brigadas contra o Aedes na escola, onde aqui é muito forte essa parceria com a FVS, onde as nossas escolas, 100% das escolas, têm brigadas contra o Aedes, que fazem o quê? Eliminam possíveis criadouros de dentro das escolas e que levam a informação técnica correta aonde eles convivem, né? Na igreja, na casa deles, no ambiente onde eles desenvolvem as suas atividades, eles levam a informação. Então, enquanto Secretaria de Educação, né, nós gostaríamos de contar com essa parceria. E vocês também, nos municípios, buscarem parcerias em outras instituições, né? Aqui nós estamos vendo que isso está acontecendo nas repartições públicas, nas escolas, né? Nas associações, porque já são públicos-alvo que estão naquele local. Então, é bem mais fácil do que você ainda ir procurar aonde eles se encontram. Então, assim, a Secretaria de Educação, ela pode colaborar com isso. E, efetivamente, ela tem que fazer isso, porque também os nossos alunos dependem dessa educação, né? E vocês sabem que educação em saúde, em qualquer um processo de redução, eliminação de qualquer uma doença, ela deveria estar em primeiro lugar. Porque educação em saúde não requer muito financiamento. Né? Nós precisamos, sim, estar informando. E a gente sabe que a informação ela também causa a morte. Porque quem não conhece não pode se prevenir, não sabe buscar ajuda. E, muitas vezes, a pessoa vai a óbito por falta de conhecimento. Então, nós estamos aqui informando para vocês que nós temos uma campanha muito forte. A nossa parceria com a Fundação de Vigilância é efetiva em todos os agravos e doenças e endêmicas, principalmente, a Secretaria de Educação tem mostrado, né, estão dadas as nossas mãos. E agora, com essa ferramenta que é da Secretaria de Educação, que é o CMEAM, Centro de Mídias, nós podemos acessar
muitos municípios. Eu estive olhando ainda agora, nós estamos com 50 municípios acessando essa videoconferência, né? E aí a gente pede para vocês, que não é qualquer pessoa que faz isso, né? Não é qualquer instituição que abra essa porta para a gente atingir milhares de pessoas que estão nos municípios e que muitas vezes a gente não pode chegar por falta de investimento. Então, eu quero dizer para vocês que essa parceria ela é forte, ela vai continuar, eu tenho certeza. A gente espera isso de vocês e a gente diz assim, um muito obrigado para aqueles que investem, para aqueles que vão atrás, para aqueles que se envolvem, porque as nossas escolas, a maioria já estão em recesso, mas nós poderemos continuar, né, com essa campanha para que a gente possa minimizar o sarampo nos municípios de vocês. E a orientação para os nossos coordenadores é que agora, no início do ano, quando forem fazer o planejamento pedagógico, que vocês procurem estar incluindo nesse planejamento a prevenção de endemias. E uma delas é a malária, dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Mas que também não esqueçam do sarampo. Porque, como vocês sabem, o sarampo ele é uma doença que tem imunização, que você pode evitar pegar a doença por meio de vacina. E hoje nós estamos contando com a presença, nós estamos só no aguardo da presença da doutora Solange Dourado, que é a representante do Amazonas na Sociedade Brasileira de Imunização. Ela veio fazer a sua palestra para a equipe de saúde dos municípios, né? E aí a gente aguarda, espera que vocês façam as perguntas, vai ter um tempo de fazer pergunta e ela poder responder para vocês. Então, a partir de agora, a gente veio dar o depoimento, vim agradecer aos nossos coordenadores aí no município, vim agradecer também a parceria que vocês têm com a escola e dizer que a Secretaria de Educação está de braços abertos. Nós temos investido muito na prevenção. Só este ano, nós já tivemos, essa é a 4ª videoconferência sobre sarampo. Não sei se vocês lembram, logo no início do ano, pelo meio lá do mês de março, nós tivemos uma videoconferência. No mês de abril, nós tivemos outra videoconferência. Na abertura da campanha, em agosto, nós tivemos outra videoconferência sobre o assunto. E esta é a 4ª videoconferência a respeito do sarampo. Ontem, vocês puderam ouvir do diretor-presidente da Fundação de Vigilância, né? Da doutora Cláudia e da outra doutora que veio, como é que está a nossa situação? O que o Estado espera de vocês? Como é que o Ministério Público tem desenvolvido essa campanha junto da gente? Aonde nós já tivemos várias audiências, e essas audiências elas foram de bom agrado, mas nós nunca perdemos esse contato com a FVS, nós sempre estamos em busca de minimizar isso pela educação, em busca de uma parceria correta, de uma parceria técnica e de uma parceria efetiva. E isso nós temos com a Fundação de Vigilância em Saúde. Sempre tivemos. É o parceiro que soma, que planeja junto para poder investir e atingir a meta que a gente quer. E vocês sabem que nós precisamos de alcançar metas em sarampo. E aí eu tenho certeza que nós vamos alcançar, né, pelo empenho de vocês da área de saúde, e nós gostaríamos de estar contribuindo também com vocês. Eu, como coordeno o programa de Educação e Saúde na escola, eu tenho que ir em busca desses parceiros. E eu sempre tive sucesso quando nós fomos, né, em busca e tivemos a FVS como parceira, porque é uma parceria que vem dando certo, é uma parceria que reconhece o trabalho da educação e é uma parceria que investe nisso para que a gente possa reduzir
todos esses índices negativos na área de saúde que nós temos. Então, nós agradecemos, né, a todos, em especial os nossos coordenadores de regionais de educação, que estão aí nos municípios, e dizer para eles que eles são uns grandes colaboradores da saúde neste Estado. Né? Que quando nós pedimos a abertura de uma sala de vídeo, ou pedimos esse intermédio deles para que abram uma sala de mídias, para que vocês assistam às videoconferências, nós estamos sabendo que é a educação que está nessa parceria. Né? Porque o Centro de Mídias é da Secretaria de Educação, e é uma ferramenta eficaz, é uma ferramenta que a gente não pode desperdiçar. E quando nós estivermos chamando vocês para que venham junto conosco fazer esta prevenção, seja lá de qual doença, em especial nesse momento, o sarampo, a gente está falando com conhecimento de causa e dizer que estamos todos abertos para esta ação. Então, nós vamos esperar a doutora Solange, que ela é a pessoa que vai trabalhar com vocês sobre a imunização. Nós estamos aguardando, nós estamos com problema aqui em Manaus, devido ao grande evento que houve ontem, negativo, e a gente está com problema também de condução, né? É muito carro, está chovendo muito. Eu acredito que alguns municípios não vão atender a nossa chamada, porque também tem problema de muita chuva aí, e a gente reconhece isso. A gente aguarda que ela venha e para que a gente possa, tecnicamente, ouvir dessa pessoa, né, como é que a gente deve conduzir em termos de imunização. Eu gostaria de pedir para os programas, as pessoas responsáveis pelo programa de imunização dos municípios, que olhem com atenção a nossa escola. Eu sei que nós não podemos só pensar em termos de campanha. A campanha do PNI, né? A campanha do PNI, ela tem uma idade certa. Muitas vezes vai até 4 anos. E as nossas escolas só têm alunos a partir de 6 anos. Então, que vocês olhem com carinho, né? Que façam uma abordagem legal, que vá em busca dessa parceria para dentro da escola, porque, muitas vezes, essas crianças elas não estão nas casas quando vocês vão em busca. Né? A família não está na casa e precisa dessa autorização. E na escola é bem mais fácil. Quando for fazer a vacinação, solicita o cartão de vacina e aí vocês veem aquelas que precisam ou não se vacinar contra o sarampo. Então, a gente precisa investir nisso. Eu acredito que, a partir de hoje, eu acho que vai melhorar mais ainda, né, essa campanha, porque aqui em Manaus, sob a custódia do Ministério Público, da Promotoria Pública, com a doutora Cláudia, ela dizia que aqueles alunos que ainda não vacinaram, na campanha, né, que não vacinaram, que se recusaram e que não levaram o cartão de vacina, que deveríamos dar um prazo de 30 dias. Se a família não for na escola levar esse cartão para que as crianças possam tomar vacina, ela solicitava que a gente pudesse estar encaminhando a relação desses alunos para os conselhos tutelares. E estes é que iriam dar prosseguimento no atendimento daqueles que ou faltassem, ou se recusassem, ou que não levassem o cartão de vacinação. Então, quando vocês estiverem planejando com as nossas escolas essa situação, planejem, não só avisem, mostrem para eles qual é a importância disso, né, na escola, qual a importância de mostrar esse cartão, para que a gente possa realmente ver como é que a gente vai
atuar posteriormente. O planejamento de vocês aí no início do ano, e eu gostaria que essas ações, que essas campanhas fossem realmente realizadas a contento nos municípios de vocês, nos nossos municípios, para que a gente pudesse realmente valorizar o empenho da saúde, mas valorizar principalmente a promoção de saúde, a situação de saúde dessas crianças, que vai melhorar o seu aprendizado, vai melhorar a infrequência e vai melhorar, muitas vezes, o abandono escolar, e que é isso que a gente não quer. Então, nós estamos no aguardo da doutora Solange. Nós vamos dar um intervalo até que ela chegue, para que vocês possam ter uma orientação técnica, né, de como que ela vai falar para vocês, e para que vocês possam empregar isso no município, e, em especial, essa é uma solicitação minha, na escola. Ver de que forma vocês planejem e acertem como será essa vacinação na escola. Então, meu muito obrigado, agradeço novamente os nossos coordenadores, vocês que estão aí, porque nós estamos sabendo que tem 50 municípios já logados, aguardando essa ação, e a gente espera que realmente a gente possa diminuir essa incidência no município. Como nós falamos para vocês, nós estamos aguardando a doutora Solange Dourado, e ela vai agora iniciar a sua palestra, e, posteriormente, vocês podem estar anotando e fazendo pergunta ou pelo chat, ou, se alguém tiver logado, pode fazer online, para que a gente possa estar junto à doutora, poder saber o que vocês estão querendo saber, ok? Então, fiquem agora com a doutora Solange, ela que vai ser a palestrante nesse momento, e vocês podem estar fazendo, tirando as suas dúvidas com ela. Então, uma boa tarde, muito obrigado novamente, e até a próxima. Muito obrigada, professora. Um prazer estar aqui participando deste evento da FVS e conseguindo que essa informação chegue para todo o nosso público do interior do estado. Muito obrigada. Então, vamos dar início ao que a gente combinou de conversar aqui hoje, né? O que eu fui incumbida de conversar com vocês. Eu vou me deslocar aqui para ficar em pé, para ser melhor para a gente conversar. Tudo bem? Então, o tema que me coube, né, foi conversar sobre algumas estratégias de imunizações que vocês possam fazer uso aí no município de vocês, nas diversas comunidades, e também falar sobre vacinação simultânea, as suas vantagens e as suas desvantagens. Bem, para a gente começar a falar sobre o tema, eu vou me apresentar que eu trabalho na Fundação de Medicina Tropical, sou responsável pelo CRIA, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Eu acho que todos vocês conhecem, né, já trabalham com ele, com os imunobiológicos especiais que a gente manda para os municípios. E também sou representante da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui no estado do Amazonas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho muito mais de serviço público, mas lembrando também que nós, como profissionais de saúde, temos que informar os nossos clientes sobre as opções do serviço privado que eles podem utilizar. Então, a gente vai conversar de um modo geral, ok? Gostaria de falar também que, durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e quiserem fazer e chegar até aqui, vocês podem utilizar desse meio de comunicação hoje e ficar já enviando as perguntas, e a gente vai tendo oportunidade de responder mais para o final, ok? Então, vamos lá. Pensando, então, no serviço de saúde, né, o que a gente pode utilizar de estratégia para poder chamar, atrair a nossa clientela para receber as imunizações? O que pode acontecer? A gente tem que pensar que, hoje em dia, todo mundo fala de qualidade, todo mundo busca qualidade, busca segurança. Então, a gente não pode pensar num serviço de saúde, mesmo que a gente fale, é de governo, não interessa. Nós temos que trabalhar com qualidade. E nas vacinas, principalmente, porque nós vamos estar injetando
de modo geral, algumas são orais, né, vão estar administrando, mas a maioria dos nossos imunobiológicos, das nossas vacinas, são injetáveis. Então, imagina que a gente tem uma grande responsabilidade em aplicar esse imunobiológico nos pacientes. Daí, a gente vai precisar tanto de insumos quanto de local, mas principalmente de um pessoal muito preparado, um pessoal treinado. Então, vamos iniciar falando dos profissionais que devem estar presentes nessa nossa sala de vacina. O que a gente tem que pensar? Que esse pessoal tem que ter habilidade e conhecimento. A gente sabe que a gente trabalha nem sempre com as condições ideais, por mais que nós tenhamos disponibilizado para a gente uma sala, tudo ideal, acontecem situações, acontecem intempéries, principalmente para vocês, eu penso no interior, a gente tem queda de energia, tem tempestades como essa que acabou de ter aqui em Manaus, que me atrasou um pouco também. Enfim, tem uma série de situações que a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Então, a gente tem que saber como que a gente vai responder a esses intempéries de forma a não prejudicar o serviço que a gente está fazendo. Então, nós precisamos realmente de profissionais que estejam habilitados. Vocês podem ver aí no slide, habilitados e que tenham conhecimento técnico para lidar com as diversas adversidades que possam se apresentar. Além disso, esse profissional precisa ter conhecimento. Gente, não só como aplicar uma vacina, vou pegar uma seringa, vou administrar no paciente. Não é isso, não é saber aplicar uma injeção. Ele precisa saber uma série de coisas. Ele precisa saber sobre o fármaco que ele está administrando, no caso o imunobiológico. Ele precisa saber sobre a anatomia, o local onde ele vai aplicar esse imunobiológico no paciente. Ele precisa saber sobre uma série de outras informações que podem acontecer. Por exemplo, aplicar uma vacina numa criança, e se a criança se mexer, o que pode acontecer? O que tem ali ao redor daquela área que eu estou aplicando a vacina que possa estar prejudicando? Então, todo esse conhecimento é importante para eu poder aplicar esse imunobiológico, certo? Então, aí nós estamos no nosso slide, vocês devem estar visualizando, como que a gente já fez o primeiro tópico, habilidade de conhecimento e uma série de outras noções que esse profissional tem que ter. Além disso, ética, legislação e, mais ainda, sobre os insumos, a refrigeração. Porque nós trabalhamos com esses imunobiológicos que são termossensíveis. Se nós não tivermos esse cuidado, não adianta a gente ter o cuidado físico da aplicação, mas não ter o cuidado de conservação desse produto, certo? Então, nós precisamos que esse profissional seja capacitado de avaliar a vacina e saber qual o local que aquela vacina pode ser aplicada. Ah, a senhora está falando coisa muito básica, certo? Mas é desse básico que vem os problemas que a gente encontra. Lá no CRIA, a gente trabalha também com eventos adversos de vacina. Então, nós recebemos os pacientes do estado inteiro com reações vacinais. E, gente, muitas vezes vem com erros de aplicação. Ah, o profissional quis aplicar errado. Não, ele não quis, mas podem acontecer alguns erros. Então, é muito importante a gente estar preparado e esse profissional estar capacitado a saber como evitar, que depois que acontece, a gente não tem muito como resolver, né? A gente vai ter como lidar com aquela consequência do fato, mas não o que, se tiver algum estrago, foi feito. Então, muito importante que esse profissional tenha esse conhecimento com relação a esse também manuseio do imunobiológico. Como que ele vai aspirar, como que ele vai fazer para lidar com aquele produto na hora de administrar no nosso paciente. Além disso, os profissionais de saúde também devem estar sempre atualizados. Por quê? Porque tudo muda. Hoje em dia, o mundo está mudando muito rápido, as informações chegam muito rapidamente. Então, o nosso cliente, hoje em dia, ele está informado. Ele olha lá na internet, ele olha no Dr. Google, né? Ele pergunta para outras pessoas. Então, é muito importante que esse profissional esteja atualizado e qualquer mudança que tenha havido, seja por nota técnica do Ministério da Saúde, do programa de imunizações, ele tem que estar ciente, para ele poder dar esse retorno para o paciente. Certo? O que mais que nós podemos falar sobre os profissionais de saúde, além da atualização? Lembrar que nós temos os nossos manuais.
Para o programa de imunizações, nós temos o manual de procedimentos. Lá ele vai falar sobre cada imunobiológico, como que aquele imunobiológico deve ser administrado, como ele deve ser conservado, como ele deve ser transportado. Então, todos devem estar atentos a esse manual. E esse manual também está sendo atualizado agora. Junto com ele, nós temos o manual do CRIE, que aí é mais especificamente para quem faz a parte de liderança nos municípios, né, de que vai receber esses eventos, esses imunobiológicos especiais. E nós temos também o manual de eventos adversos. Esse manual também, eu acredito, não sei se vocês têm disponível em cada posto, mas seria interessante ter. Ele está sendo atualizado esse ano, todos os 3 estão em atualização. Eu acredito que até o início do ano que vem nós já tenhamos eles os 3 disponibilizados na internet. E vocês podem estar sempre consultando, sempre tirando dúvidas e sempre verificando o que tem de novidade, ou mesmo de dúvidas que surjam. Ah, era de um jeito, agora é de outro, como que eu vou fazer isso? Então, é muito importante que vocês estejam sempre atualizados com relação a esse tema, ok? Então, eu acho que a nossa estratégia de chamar o nosso cliente, de aumentar nossas coberturas vacinais, passa muito por isso daí, pela qualidade do serviço que nós vamos estar prestando. E aí vamos fazer uma reflexão. Nós todos trabalhamos no serviço de saúde. Tem um dia que a gente vai estar cansado, vai estar estressado, está com problema em casa. Aí, às vezes, o cliente chega, o paciente chega, e aí nós vamos estar esgotados, de mau humor, de cara feia. Lógico que a pessoa que está chegando, ela não vai se sentir bem, não vai se sentir acolhida. Então, nós temos que utilizar essa estratégia de acolhida. E isso acontece, gente. Todos nós sabemos que acontece. Às vezes, a gente chega num lugar para ser atendido, não só na área de saúde, mas qualquer outro lugar, e a pessoa mal olha para a gente, né? A gente chega, boa tarde ou bom dia, a pessoa, bom dia, nem olha para a gente, fica lá anotando no papel. Quer dizer, isso não é uma estratégia de acolhida. Isso não é uma estratégia que o paciente vai pensar, próxima vez eu volto de novo. Não. Então, nós temos que fazer essa reflexão de estarmos abertos à população, estarmos ali para atender a população. Eu sempre falo assim, se alguém não gosta de trabalhar com o público, então deveria escolher outra função, não é? Porque, infelizmente, precisa que se trabalhe atendendo para o público, precisa ter paciência. Então, se a pessoa não tem paciência, ou vive muito chateada, tem muito problema, talvez ela deva ir para uma área mais administrativa. Então, eu sempre sugiro que a gente esteja alegre, de bom humor. Se a gente tem problema, todos nós temos todos os dias. Então, a gente procura deixar isso em casa, ou esquece um pouquinho durante aquele horário, para a gente poder acolher esse nosso paciente e conseguir fazer com que o nosso objetivo de vacinar a população, de aumentar nossas coberturas vacinais, seja alcançado. Se a gente não colaborar, não fizer a nossa parte, a gente não pode criticar o Estado, criticar os outros, porque essa cobertura não foi alcançada. A gente tem sempre que refletir sobre o nosso papel, o papel de cada um. Então, falando sobre estratégia, a gente tem que lembrar isso, o profissional de saúde. Além disso, do profissional de saúde, nós temos que lembrar dos insumos, os imunobiológicos que nós vamos utilizar. O que a gente precisa? A gente já tem a pessoa que a gente conversou, já tem o local, vai ser o UBS, ou o centro de saúde, ou o próprio hospital. E aí vamos ver ali no nosso slide que nós temos os elementos da cadeia de frio que vão ser responsáveis por manter aquele nosso produto bem conservado. Então, todos nós sabemos que um item vital é a temperatura. A temperatura precisa estar bem organizada durante toda a cadeia de frio. Precisa estar muito bem colocada para que a gente saiba como que a gente vai conservar, né? Como que a gente vai garantir a segurança da aplicação desse imunobiológico, ok? Além disso, nós temos que observar que tem no ambiente também, tudo tem que estar preparado para que a gente possa seguir. Então, vocês podem observar todos os itens que estão colocados aí sobre essa cadeia de frio. Lembrar que existe o transporte. Não só o transporte que a gente vai fazer lá do PNI, vem lá de Brasília, vem para o nosso estado, mas o transporte nosso dentro do nosso município, dentro da nossa própria unidade de saúde, nós vamos ter que tirar o imunobiológico do local onde ele fica sempre da geladeira e vamos colocar num outro local, nas nossas caixinhas térmicas. Então, esse tem que ter o controle com termômetro,
com todos os cuidados para a gente garantir que aquele produto esteja em perfeitas condições para poder ser administrado para os pacientes, ok? Então, já vimos, temos que ter no nosso município a nossa unidade básica ou nosso hospital, temos que ter um pessoal treinado, um pessoal atualizado, um pessoal interessado em atender o cliente, né? E, além disso, qual é a parte que a gente tem que ter de quem nos contrata, né? Dos nossos governantes, dos nossos administradores. É ter esse local com os imunobiológicos em boas condições, bem acondicionados e sempre respeitando a temperatura, os nossos elementos todos necessários para a nossa cadeia de frios. E pessoas capacitadas para lidar com essa cadeia que é necessária para que a gente faça com que os imunobiológicos funcionem, ok? No nosso próximo slide, a gente vai estar vendo ali os diversas campanhas, diversos banners, folders, que a gente utiliza para chamar os nossos pacientes, nossas pessoas, né, da comunidade, daquele local que a gente é responsável. E aí vocês observem que sempre vem um folder, ou um banner, ou um cartaz bem bonito, colorido, preparado pelo Programa Nacional de Imunizações. Observem esses que nós temos na tela. Então, ele tem ali, olha, a Mônica sorrindo, tem o Zé Gotinha, tem crianças, tem adultos, tem mulheres, né? Não deu para colocar todos, mas gestantes, né? Idosos, enfim. Nós temos que conquistar toda a população e dar confiança, transmitir como esses folders transmitem: alegria, harmonia, confiança, segurança, prometer saúde, é isso que a gente quer, mas a gente não pode só prometer, né? A gente tem que entregar essa saúde através das imunizações que vão prevenir contra as doenças de uma forma segura e eficaz. Então, é muito importante vocês também conseguirem fazer as estratégias do próprio município de vocês. O que vocês acham que no município de vocês iria atrair mais a população? Então, de repente, não é só esse cartaz que o programa manda. Vocês podem fazer uso de outros cartazes também. Vocês podem pegar verbas com o município e tentar fazer. Às vezes, não tenho dinheiro, é muito caro. Façam alguma coisa simples, mas façam coisas que atraiam a população. Eu lembro algumas vezes que a gente foi em reuniões assim no Nordeste, como o povo do Nordeste era bem criativo. Então, eles faziam, às vezes, na própria comunidade lá, acho que a época junina é uma época que é muito festejada. Então, eles se vestiam com aquelas roupas juninas, iam para a rua, botava tipo numa vassoura assim, o boneco do Zé Gotinha, ia andando com ele, quer dizer, coisa que não gastava muito dinheiro, né, que não exigia muito de orçamento, mas que chamava a atenção da população, que sensibilizava a população. Então, é importante vocês terem essas dicas, essa criatividade. E o nosso povo é muito criativo, então, só lembrar aí de Parintins, né, todas as nossas festas que nós temos nas comunidades, festa do Guaraná, festa do Cupuaçu, sempre tem festas, sempre tem algum motivo para a gente estar comemorando ou chamando o povo. Então, usem a criatividade de vocês para chamar o atrativo da comunidade. Por que falando tudo isso? Porque as nossas coberturas vacinais não estão nem perto de estarem no nível ideal. Nós estamos com a cobertura muito baixa para diversas vacinas. Então, essa chamada da equipe de saúde para estar próximo da comunidade, para tentar levar essa informação para a comunidade, deve ser iminente agora. A equipe tem que ter atuante para a gente conseguir atingir as coberturas que nós precisamos. Ok? E aí, no próximo slide, a gente está vendo ali sobre vacinas do nascimento à terceira idade. Por quê? Porque aí também é mais uma situação que, não sei se vocês lembram, anos atrás, a gente falava de vacina de crianças, vacinas de bebê, né, do primeiro ano de vida. Assim que começou a importância do nosso Programa Nacional de Imunizações. E hoje o convite é que se fale dessa vacina do nascimento até a terceira idade. Então, vocês podem observar aí nesse slide quantos imunobiológicos, quantas vacinas nós temos disponibilizadas para os bebês. Olha lá a lista. Quantas nós temos para o adolescente e adulto jovem, né? Algumas que ele deve ter feito antes, mesmo que ele não tenha feito antes, que ele deve atualizar agora. E depois, quantas que ele tem para a terceira idade.
Então, na terceira idade, gente, é uma fase muito sensível, é uma fase que a pessoa já tem outras doenças, comorbidades. Então, aquela pessoa está temerosa com a sua saúde, já tem que ir no médico diversas vezes, já toma uma série de medicações. E, para fazer um imunobiológico, a gente tem que transmitir essa segurança e oferecer para ele, para esse idoso, para essa pessoa da terceira idade, realmente benefícios, tá? Então, lembrando que hoje o nosso trabalho é muito mais amplo, a gente tem que ir do nascimento até essa idade, que a expectativa de vida hoje já está acima dos 70, e a gente tem que trabalhar toda essa população, usando diferentes estratégias, mas sempre procurando atrair, procurando orientar, procurando chamar, mostrar para eles o que a gente acredita que é no benefício das imunizações, certo? Então, vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que tiver alguma pergunta, algum comentário, que pode nos enviar. Agora, vamos falar sobre uma outra parte do tema, que seria a vacinação simultânea. O que é essa vacinação simultânea? Então, vacinação simultânea é nada menos do que aquilo que a gente faz no posto com as crianças pequenas. Nada mais é do que aquilo também que a gente chama de oportunidade de vacinação, né? Que não pode perder a oportunidade. Então, a gente vai aplicar o imunobiológico em vários locais do corpinho da criança, ou do adulto, ou do adolescente, no mesmo momento. Com isso, no tema, no nome da aula diz vantagens e desvantagens. Então, quais seriam as vantagens da gente fazer isso? Então, as vantagens... Não, vou falar primeiro as desvantagens. Porque as desvantagens, no meu ponto de vista, são mínimas. Por quê? De desvantagem é só que vai ter tipo uma dor a mais se for uma vacina injetável. Mas, em termos de vantagem, nossa, quantas vantagens, né? O paciente vem ali naquele momento e ele vai estar se protegendo contra várias patologias. Então, é super ideal, super legal para o paciente chegar ali e poder já, de uma vez só, que ele vai já resolver o problema. E ainda mais para a mãe. Vai levar o seu bebê, naquele momento ela já vai resolver o caso do bebê, em vez de ter que estar voltando e tudo mais. Então, a vacinação simultânea, ela consiste nessa administração, podem ser de 2 ou mais vacinas no mesmo dia, na mesma visita. A gente sempre pensa que não é muito legal se a gente aplicar mais do que 3 aplicações injetáveis, porque aí já maltrata um pouco mais o bebê. Olhe na foto que nós estamos mostrando um bebezinho, um lactente, e que a gente consegue, nessa visita daí, administrar 3 imunobiológicos injetáveis e um imunobiológico oral. Então, a gente sempre deve preocupar que a gente deve aplicar no máximo, não é que é uma regra assim máxima, não pode passar disso, mas a gente sugere que você aplique no máximo 3 vacinas. Aí ficaria um pouco mais confortável para a criança, apesar de ter pego 3 furadinhas, né? E aí a 4ª você pode aproveitar para fazer oral. Então, isso daí é, por exemplo, se a gente tivesse uma visita de 2 meses de idade, né? A gente faz essas vacinas aí. O que tem aí? Ó? Tem a penta, tem a VIP e tem a pneumo, né? E a gente fazendo oral rotavírus. Então, 2 meses a gente vai poder fazer isso, que tem a rotavírus oral. 4 meses a gente vai poder fazer também, que tem a rotavírus oral. Então, isso que é uma vacinação simultânea e que a gente tem que se esforçar para fazer uso dessa vacinação simultânea, que a gente possa utilizar essa visita e aplicar mais de um imunobiológico. E aí tem também uma dúvida. O que é simultânea? Se a mãe, por exemplo, não quer aplicar na mesma hora, quer ir para casa e quer voltar mais tarde, pode fazer isso? Então, no próximo slide, a gente vai ver que sim, pode. Porque o que significa simultânea? Não quer dizer que é no mesmo dia ou quer dizer que é na mesma hora. Então, simultânea é no mesmo dia, ok? Mas se você puder, na mesma hora, na mesma visita, aplicar, ok, ótimo. Se não, se tiver que vir de manhã e voltar de tarde, lógico que é um risco da mãe não voltar e tudo mais. Mas se você puder aplicar, se você tiver que aplicar uma de manhã, outra de tarde, não tem problema e continua sendo considerado aplicação simultânea. Da mesma forma, aquelas mães que usam do serviço privado e do público. E eles querem ir, por exemplo, na clínica
privada ou na clínica ou no UBS, um horário vai numa e no outro horário vai na outra. Pode? Pode. É a tal da aplicação simultânea e a gente deve sim lançar mão desse tipo de aplicação para que a gente consiga proteger esse bebê e não perder tanto tempo, né? Desde que esteja dentro daqueles critérios de vacinas que sejam possíveis de ser administradas assim. Lembrar que crianças menores, na primeira dose, tem algumas vacinas que a gente não pode aplicar conjuntamente, simultaneamente. Por exemplo, a gente não deve aplicar febre amarela junto com tríplice viral. Então, isso é uma das situações que a gente tem que respeitar. Por quê? Porque pode haver uma resposta diminuída para uma delas, então é muito interessante que a gente espere 30 dias para poder fazer o segundo imunobiológico. Tá ok? Com relação a como que a gente vai aplicar, em que local que a gente vai aplicar. No nosso próximo slide, a gente vai ver vias de aplicação. Então, essas vias de aplicação, elas vão ter técnicas diferentes e elas vão ser escolhidas de acordo com o produto que nós temos disponibilizado. De modo geral, nós sabemos que os produtos que a gente vai chamar das vacinas mortas, né, que não são vivas, ou seja, as inativadas, a gente vai poder fazer, tem recomendação de fazer intramuscular. As vacinas que são vivas, aquelas atenuadas, a gente vai fazer, então, de outra maneira, que seria a maneira subcutânea, o tipo de aplicação, ok? E intradérmica, que nós temos somente de rotina a BCG. E aí vamos ver nessa foto que a gente tem, observe que muda o ângulo, né, da aplicação, da introdução da agulha, né, do dispositivo que a gente vai utilizar para fazer a vacinação, e também a gente já recebe no nosso trabalho, né, no nosso posto, no nosso hospital, no nosso UBS, a gente já recebe as seringas próprias para a aplicação de cada um desses. Eu não sou expert de seringa, nem de injeção e nem de aplicação, porque isso a equipe de enfermagem dá show de bola, né, dá banho na gente com essas informações. E realmente a gente pode tirar mais dúvidas com a equipe de enfermagem. Mas assim, para a gente ver como é que seria essa aplicação, olhando ali a nossa pele, a pele do nosso paciente. Vejam as camadas. Então, observem que nessa foto, essas camadas estão bem nítidas, né, bem grandes, mas na prática do dia a dia, elas são muito finas, né? A diferença entre elas é muito tênue. Imagina no bebezinho pequenininho. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado na hora de fazer essa aplicação, utilizar a técnica correta. Por exemplo, a intramuscular tem um ângulo maior do que quando você for fazer ou subcutânea. Então, toda essa preocupação tem que ser feita para que a gente possa atingir o local correto, o nível. Ou a gente quer músculo, ou a gente quer o subcutâneo, né? Ou a gente quer ali abaixo na epiderme. Então, a gente tem que lembrar disso daí na hora de aplicar. Por isso, é necessário treinamento e conhecimento do corpo humano para fazer esse treinamento. Tem duas vacinas que a subcutânea, que podem ter aplicações ou subcutânea ou intramuscular, porque às vezes a gente tem paciente que tem alguma dificuldade, que tem algum problema, por exemplo, de coagulação. Aí a gente não quer invadir muito o organismo dele, não quer ir muito profundamente. Então, talvez a gente tenha que fazer uso de uma outra técnica de aplicação daquela vacina, que não é a técnica habitual. Aí a gente fica, será que a gente pode fazer ou não? Então, a gente vai lá no nosso manual, nesse manual de procedimentos, e lá vai dizer: para casos especiais, pode ser aplicado por via subcutânea, ok? E isso pode acontecer, por exemplo, para a vacina VIP, que é a nossa polio inativada, ou para a vacina pneumo 23, que a gente usa nos idosos, e também no CRIA a gente usa para pacientes especiais, certo? Então, tudo isso a gente olha no manual de procedimentos. Mas a gente tem que ter o conhecimento de que existe, sim, às vezes, possibilidade de administração alternativa em certas patologias. Também com o local de aplicação, que a gente vai ver a seguir, acho que no próximo slide. Primeiro a gente vai ver os volumes tolerados, depois a gente vai ver os locais de aplicação. Com relação aos volumes tolerados, quanto que eu posso aplicar no paciente?
Por que essa preocupação? Porque, lógico, que quando você injeta aquele líquido no paciente, isso vai dar uma reação local, né? Uma dor. E uma resposta imune que ela vai vir após um processo, vamos dizer assim, que inflamatório daquele local que a gente está injetando a vacina. Então, a gente tem que saber o volume que a gente pode aplicar em cada lugar, tá bom? A gente tem algumas perguntinhas ali para responder, mas deixa eu falar do volume que aí a gente responde. Então, com relação ao volume, olha lá, no deltoide, o que a gente vai poder tolerar? A gente pode aplicar de modo geral, quanto? 0,5 ml. Mas eu posso ir desde 0,5 até 2 ml. Lógico que, pensando em 0,5, nas pessoas menores, em crianças que a gente tiver que usar, a gente vai usar menor dose. Em adultos, pessoas mais corpulentas, a gente pode chegar a essa maior dose. Então, deltoide até 2 ml, e no vasto lateral da coxa, que é o que a gente tem mais utilizado para as crianças, a gente vai poder ir de 1 a 4 ml, chegando a 5 ml. Mas isso em quê? Em crianças menores, sempre o menor volume. Em maiores, o maior volume. Não é habitual se aplicar nesse local em adulto, mas se for necessário, uma vez ou outra, pode sim ser utilizado. Então, lembre de consultar qual é o volume tolerado naquela massa muscular nessas vacinas intramusculares quando a gente estiver aplicando, ok? Tem uma perguntinha ali de Parintins, que como podemos conseguir as videoaulas? E aí eu acho que ela vai ser disponibilizada, não sei, depois vocês podem perguntar para a equipe técnica que vai disponibilizar essas aulas, ok? Já está com a equipe daqui. E outra pergunta, por que a pneumo e a FA dá incompatível no sistema? Isso é no sistema que vocês vão digitar? Bom, aí vocês vão ter que falar com a equipe do Programa Nacional de Imunizações. Eu posso me responsabilizar de passar para eles essa pergunta e posso pedir que respondam para vocês, porque aí já é uma coisa mais do sistema, ok? Eu não vi de onde veio essa pergunta da pneumo e da FA. Foi de Parintins também? Que a anterior foi de Parintins. Saica 32. Aí, se quiser se identificar, para onde que a gente pode retornar, que eu peço para o PNI entrar com a resposta, tá bom? Para onde a gente direciona a resposta. Santo Antônio do Içá, beleza. E se quiser dizer quem é o nome da pessoa, mas já vou anotar para responder. Pedir para o PNI entrar em contato, ok? Temos outro, Santo Antônio do Içá, valeu. Aí, Santo Antônio do Içá. Vamos lá. Então, vamos passar para o nosso próximo slide, que a gente vai mostrar, então, a foto de um bebê. Na verdade, isso daqui já é uma criancinha um pouquinho maior, né? Já tá andando em pezinho, então já vai lá depois de 18 meses, 2 aninhos, por aí. Então, vocês observem que nós temos vários locais que a gente pode fazer uso de aplicação dos imunobiológicos. A gente pode usar, se a gente for usar o vasto lateral esquerdo e direito, e a gente pode usar 2 áreas do vasto lateral. Então, às vezes, a gente precisa aplicar 2 imunobiológicos no mesmo lado. A gente aplica um em cima e dá uma distânciazinha para poder aplicar o outro, ok? Mas a gente pode utilizar no mesmo músculo 2 aplicações. Lembre que isso pode ser possível e que a gente faz isso na rotina, né? Sempre importante, eu sugiro, que vocês contem e falem para o paciente qual foi que vocês aplicaram em qual lugar. Porque às vezes dá uma reação e a mãe, quando vier com a gente aqui no nosso Centro de Investigação de Eventos Adversos de Vacina, ela não vai saber dizer qual foi a vacina. E também na caderneta não vem anotado, né? Qual foi aplicado em qual local. A gente não sabe. Então, às vezes, aplicou uma do lado direito, outra do lado esquerdo. A gente não sabe qual foi. Então, é muito importante vocês falarem isso para a mãe do bebê. Onde que foi aplicada a vacina, se for um adulto, avisar para o adulto onde que foi. Os outros locais que a gente pode fazer, nessa idade também, o deltoide, tanto direito quanto esquerdo. Lembrando aqui, nas crianças menores, se a gente tiver que aplicar, por exemplo, a BCG. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a gente já viu lá na Fundação de Medicina Tropical, onde eu trabalho, crianças que chegam com uma lesão no local de aplicação, por exemplo, da BCG. A criança nasce com alguma lesão ali naquele local ou com algum sinal, alguma coisa que a gente não vai poder utilizar aquele local para aplicação da vacina. Como que a gente deve proceder? Desculpa. Então,
a gente vai ter que ter consciência que a gente pode trocar e fazer em outro local, mas a gente tem que registrar, gente. Não deixem de registrar, porque senão a pessoa mais adiante não vai saber o que que houve para você ter feito a via alternativa de aplicação daquele imunobiológico, ok? Nós temos aí mais uma foto de bebê e vamos ver aí quais são as vacinas que a gente vai poder aplicar. Então, observem que a gente tem vacinas vivas, que estão demonstradas com aplicação nos membros superiores. Quais são as vacinas que a gente pode fazer subcutânea, né? Então, tem a tríplice viral, que em inglês é MMR. Temos a varicela, que é outra que é viva também, pode aplicar subcutânea. E ali ele está mostrando a IPV subcutânea, que é a nossa VIP. Por quê? Porque é uma via alternativa, caso você precise aplicar, você pode aplicar de uma forma ou de outra também, apesar dela não ser viva. E aí, nos membros inferiores, nós temos as outras que a gente aplica em membro inferior e intramuscular, usando o vasto lateral. Então, olha lá, hepatite B, que nosso vem a penta, né? A RIB também vem na penta, a DTP, aqui no CRI a gente usa a DTP acelular, também é esse local que a gente vai aplicar. A hepatite A e a pneumo, que também a gente vai usar o vasto lateral para fazer a aplicação intramuscular. Por que que tem esse slide? Vocês observem que ao redor da DTP e da pneumo, vocês vão ver que tem um círculozinho vermelho. Por quê? Essas vacinas são mais doloridas. Então, se a gente considerar que uma vacina é mais dolorida, a gente deve deixar essa vacina por último. Se a gente der logo no começo para a criança a vacina dolorida, aí a mãe já vai ficar nervosa, a criança vai ficar desesperada, então não vai nos ajudar. Então a gente tem que usar a estratégia para vacinação também, no caso da simultânea, né? A gente tem que aproveitar a vantagem dela, mas a gente não pode usar a desvantagem, que é causar a dor primeiro, porque aí o paciente e a própria mãe, os familiares, os avós vão ficar assustados e não vão mais querer que dê vacina nenhuma, né? Você deve ter vivenciado já isso quando fura a criança. Não quero mais nenhuma furada no meu filho. Enfim, vocês têm que saber abordar de uma maneira de entendimento. Pense se fosse o filho de vocês, o neto de vocês, né? E todo mundo se condói de ver a criança chorando. Então, apesar de que a gente sabe que é uma coisa boa para a criança, a gente tem que respeitar essa limitação da família, esse sentimento da família e saber abordar isso daí. Tá bom? Tem ali umas perguntas, deixa eu logo responder. O Arini. Se a pneumo 10 e a FA podem ser aplicadas no mesmo dia. Sim, podem. Ela não pode aplicar tríplice viral junto com a febre amarela, ok? Elas não estão programadas para o mesmo dia, né? Mas se elas atrasarem, pode sim ser aplicada. O outro da onde é? Em caso de adultos sem comprovante vacinal, podemos aplicar a febre amarela e a tríplice viral? Sim, eles podem ser aplicados no mesmo dia em adultos, não deve ser aplicada no mesmo dia em crianças que estão recebendo pela primeira vez a vacina, ok? Crianças pequenas, menores de 2 anos. Outra pergunta, Capiranga. Em caso de adultos sem comprovante vacinal, pode fazer meningo C? Nós sempre temos que seguir as regras do programa de imunizações. Então, o programa de imunizações, ele só prevê que a meningo C seja aplicada para as crianças e depois na idade da adolescência. Ele não prevê a imunização de adultos. Mas poder? Pode. Aí vai cair sobre aquele outro lado que eu falei para vocês, que é o lado da vacinação privada. Vocês podem orientar, devem orientar aos pacientes de vocês que eles têm a opção de fazer aquela vacina que não é disponibilizada no serviço público, mas que eles podem fazer no serviço privado. Não adianta você falar, eu não vou falar porque ele não vai ter dinheiro para pagar se for vacina privada. Não cabe a você esse juízo, né? Você não vai fazer esse juízo de valor. Você vai passar informação técnica. Ele, o paciente, a família, decide se vai ou não utilizar de uma verba para aplicar, para fazer uma vacina privada, ok? Mas você, tecnicamente, tem que informar. Ele vai te perguntar assim, olha, eu queria tomar essa vacina, não tem mais no posto, para a minha idade. Eu posso tomar particular? E você vai dizer sim, o senhor procure uma clínica e pode tomar, tá? Então, estejam ligados, atentos dessas informações para que sejam repassadas para a clientela. Mais uma pergunta, Jutaí. Puérpera pode tomar a tríplice viral?
Sim, ela pode tomar, não é ideal que ela tome na gestação, porque é uma vacina viva, né? Atenuada, a gente não recomenda vacinas vivas para as gestantes, a não ser em casos extremos. Mas, após esse período, sim, pode receber a puérpera. E aí, vamos passar então para mais uns slides sobre esse local, agora tratando um pouco dos adultos. Então, vamos ver aqui os adultos. Os adultos, a gente vai poder ter um pouco mais de liberdade, mais ou menos, né? Às vezes tem adulto mais apavorado, mais medo do que criança. Eu, por exemplo, não gosto de receber vacina, não, de termos de dor, né? Quem vai gostar de chegar lá e levar a furada? Então, ninguém gosta, né? Mas a gente tem que tomar porque a gente precisa, né? Enfim, vocês também têm que conquistar esse adulto, né? E aonde que vocês vão poder administrar as vacinas desse adulto? Vocês vão poder utilizar os membros superiores, em mais de um local, da mesma forma como a gente fez com as crianças, no vasto lateral, do lado direito e do lado esquerdo. Hoje em dia, quase não se recomenda mais vacinação em glúteo, né? Todo mundo já sabe, mas algumas vezes que a gente precisar fazer uso disso, mas quase que não vai ser isso para vacina. A gente vai precisar disso quando a gente aplica imunoglobulina, por exemplo, lá no CRIA, às vezes a gente precisa aplicar para acidente ocupacional. Aí a imunoglobulina ela é dividida em vários locais do organismo. Às vezes a gente tem que usar os membros inferiores, mas nos adultos procure utilizar mais os membros superiores. E ali vocês observaram que tem um desenhozinho do lado da foto, que duas seringas, uma de um lado, outra do outro. Vamos ver, é possível fazer isso? Qual seria a vantagem de se fazer a aplicação desta forma? Então vamos para o próximo slide. Manuseio da dor na vacinação. Aí aquilo que eu falei. O que assusta o adulto, né? A dor. Também assusta a criança, né? E também assusta a família. Então, seria uma coisa muito interessante se a gente se preocupasse em reduzir ao máximo essa dor de vacina na hora de aplicação da imunização, né? Nas crianças, nos adultos, bem, enfim, todo mundo. Com isso, você melhora a aceitação da vacina. Então, você conquista aquilo que eu falei de conquistar o seu paciente para ele vir outras vezes. Poxa, ele foi lá, não, nem doeu, né? Conseguiu fazer a vacina de uma forma mais tranquila e rápida. Então, pensem nisso. Pensem em sempre minimizar a dor do paciente. E o medo de agulha e de injeção, nem é só a dor, o medo da injeção. Isso é muito frequente, apesar da gente nem pensar nisso, mas é frequente. E tem nesse slide dizendo aí, ó, tem um levantamento que 10% da população não vai tomar vacina com medo da injeção. Então, trabalhem esse lado da dor, que isso ajuda bastante como estratégia. A gente recebeu mais perguntas. Atalaia, existe uma quantidade limite de vacina para serem administradas em doses simultâneas? Então, naquele slide anterior, eu falei para vocês, a gente recomenda que se vacine 3 injetáveis e usa a 4ª como outra via, por exemplo, a oral, ok? De Presidente Figueiredo. Em caso de bloqueio em surto de meningite, conforme o manual de vigilância, pode-se fazer bloqueio com a meningo? Olha, vocês vão sempre seguir as orientações da autoridade governamental da época. Então, a gente já teve, se eu não me engano, na década de 90, a gente teve surto de meningo B. E na época a gente precisou usar uma vacina cubana, que não era uma vacina muito boa, mas que para aquela situação de surto a gente teve que utilizar. Então, sempre sigam as orientações. Agora, por exemplo, sarampo. A gente não tem que vacinar normalmente, né, na rotina, entre 6 meses e 12 meses. Como a gente está em surto, a gente está fazendo essa dose extra. Então, a minha sugestão para vocês é essa. Sempre estejam atentos ao que a orientação que a autoridade de saúde vai fazer para vocês. Não tomem decisões sozinhos se eu vou fazer isso ou aquilo. Somente conforme a orientação preconizada, ok? De São Gabriel, é necessário realizar a troca de agulha na hora da aplicação. Então, de modo geral, é bom fazer isso, mas como eu falei, eu não sou expert da hora da aplicação da vacina, do que é mais prático, porque eu não fico na parte de aplicação de vacina. O meu trabalho é orientação, falar com os pacientes, tirar as dúvidas e orientar a equipe de enfermagem. Mas a prática, eu sugiro que vocês perguntem do pessoal da enfermagem, tá? A gente sempre, nesse manual de procedimentos, descreve passo a passo o que deve ser feito,
quando que tem que ser feita a troca da seringa e quando que ela pode ser aproveitada. Assim, de um frasco para outro. Então, sempre leia o que está escrito ali. É aquilo que vale. Não inventem novidade, não criem outras maneiras. Não. Sigam sempre a rotina que está estabelecida pelo programa de imunizações. Por quê? Porque aquilo ali já foi feito baseado em evidências científicas, baseado em rotinas já estabelecidas e visando a segurança. Tá? Mas se vocês quiserem alguma resposta mais específica, vocês falarem, nós não temos internet, não temos acesso a esse manual, por favor, mandem dizer também que a gente providencia. A gente tenta pedir do programa para que faça chegar até vocês, para que vocês tenham o que consultar na hora dessas dúvidas que todos nós temos todos os dias. No meu trabalho lá no consultório que eu atendo, eu estou lá com os 3 manuais. Aí chega alguma dúvida, alguma coisa diferente, eu vou lá, olho no manual, consulto. Às vezes nem a minha dúvida não é respondida ali. Então eu vou ter que ligar para o ministério, perguntar de alguém. Às vezes eles também não sabem. Aí vamos atrás de outra pessoa. Então isso é normal. Ninguém sabe tudo, ninguém é Deus para saber tudo. E nós temos que trabalhar em rede, em equipe, um ajudando o outro. Então, por exemplo, na sala que eu trabalho, que é no CRIE, eu não sei aplicar, não fico lá aplicando imunobiológico, mas tem uma técnica de enfermagem, um técnico que fica aplicando. E aí ele já vai ter dúvidas sobre outra coisa, aí ele vem e pergunta para mim. Então, eu ajudo ele em uma coisa, ele me ajuda em outra, e a enfermeira vai ajudar em outra. Então, a gente trabalha sempre em equipe. Façam isso nos municípios de vocês e nos considerem como equipe também. Vocês precisarem, vocês têm o nosso e-mail, têm o nosso contato. O que a gente souber de imediato, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente vai atrás. Mas o importante é que a gente se sinta uma rede, né? Olha aqui atrás do nosso painel de rede. Então, é isso daí. Se sinta uma rede de trabalho com imunização. Nós estamos aqui todos para nos ajudar, colaborar, que o nosso estado fique, top nessas coberturas. Mas vamos atrás. A gente não pode cruzar os braços e ficar esperando que vai acontecer isso, aquilo, que o governador que tinha que fazer, que o prefeito que tinha que mandar. Não, nós temos que ser proativos e correr atrás de conseguir fazer tudo direitinho. Vamos voltar ali para o tema do manuseio da dor, que a gente já está finalizando. Então, o manuseio da dor, como a gente viu no slide anterior, tem pessoas que têm medo da agulha, tem pessoas, olha aí, 10% tem medo da agulha, da própria injeção e tem a dor. Então, vamos ver no próximo slide como que a gente pode fazer de estratégia. Uma delas, gente, é isso daí, a aplicação simultânea. Olha que interessante. Aplica-se 2 técnicos de enfermagem, um de cada lado. Isso aí é num bebê, a mãe posiciona o bebê, abre as coxinhas, uma para cada lado, e as profissionais de saúde vão aplicar na mesma hora as 2 vacinas. Então, isso poupa a dor, a criança vai sentir a dor uma vez só. E isso é interessante, a mãe vai ficar mais satisfeita, com essa situação. Temos também a mesma situação para os adultos, mas tem uma pergunta aqui, vamos ver. Jutaí, uma paciente tomou a primeira dose de tríplice viral com 28 anos e teve uma reação tardia de glândulas da parótida inchada. Essa paciente pode tomar a segunda dose? Sim, gente, porque que reação foi essa? Essa vacina, ela tem protegendo contra 3 patologias. Quais são elas? Sarampo, cachumba e rubéola. Então, cachumba é esse aumento da parótida. E como a gente aplicou uma vacina viva, ela vai fazer um período de incubação e vai mostrar o sintoma depois. Então, aquilo é uma reação esperada. A gente sabe que quem toma tríplice viral, vacina de sarampo, cachumba e rubéola, pode ter um sarampinho, uma cachumbinha, ou uma rubéolazinha depois. Só que não é no dia seguinte nem na mesma hora. Vão ser alguns dias depois. Mas até um mês depois podem estar aparecendo reações dessa vacina que são reações esperadas. Não tem problema nenhum. Não contraindica tomar a próxima dose. Sempre dentro do intervalo que seja preconizado para aquela vacina, tá? O Maitá. Boa tarde. Temos uma pergunta de um amigo aqui em Maitá sobre a vacina influenza. Por que alguns idosos, ao tomarem a vacina, logo em seguida queixam-se de ter adquirido a gripe?
Tá, isso aí é muito comum, viu? As pessoas acharem que pegaram gripe. Primeiro que a gripe, a influenza, ela é aplicada no momento em que está circulando o vírus da gripe. E aí, às vezes, a pessoa já está com aquela doença incubada e quando toma a vacina, a doença aparece e ela acha que foi da vacina. Isso é uma coincidência, a gente chama isso de associação temporal, mas não causal pela vacina. E a outra situação que pode acontecer é porque essa vacina, quando ela é aplicada no organismo humano, ela induz uma resposta inflamatória que parece uma sensação de gripe. Entendeu? É a própria resposta do organismo àquela vacina. É o modo que aquele organismo tem de estar gerando a imunidade. E aí a pessoa pensa que ficou gripada, quando na verdade não tem nenhum agente viral ali agindo, mas sim uma resposta do organismo. Então essas são as possíveis explicações que a gente tem para isso, porque não tem como uma vacina morta, que é a vacina da influenza, causar gripe, né? Eu sempre falo assim, morto tem filho? Não pode, né? Então a mesma coisa, não tem como uma vacina morta gerar outros vírusinhos ali se multiplicar e causar doença no ser humano. Não dá. Ok? Então, é uma coincidência. Bom, a gente está quase finalizando o tempo. Eu ainda tenho mais um slide para mostrar ali sobre a aplicação simultânea nos adultos. Vamos ver? Então, olha aí. Aquilo a gente acabou de ver foi a aplicação no bebê, né? As duas coxinhas, uma de cada lado. Agora no adulto. Isso aí é a aplicação lá no CRIA, a gente fazendo treinamento da equipe e aplicando simultaneamente. Então, uma profissional de saúde aplica de um lado, a outra profissional de saúde aplica do outro lado. Essa foto foi feita pela enfermeira Gracieide para mostrar sobre a aplicação simultânea e como é possível fazer nos adultos. Viram? Então, essa estratégia vocês também podem utilizar. Ok? Então, a gente vai para o nosso último slide da conclusão. Olha lá. Concluindo, cada município, como a gente conversou antes, tem que elaborar suas próprias estratégias, tentar conversar com a sua população, enxergar como que a sua população vai aceitar melhor essas orientações, né? Então, vocês têm essa liberdade. Usem o material do PNI, mas elaborem as próprias estratégias de vocês. Também prover condições nas salas de vacinas que elas estejam equipadas. Isso é uma obrigação, né, do serviço de saúde, de administração governamental, mas nós, enquanto profissionais de saúde, também temos que manter nossa sala organizada. Eu chego lá na minha salinha, quando eu vejo que alguém está com revista, jornal em cima, eu falei, recolhe, recolhe. Aqui é um local de trabalho, vamos deixar as condições focadas, vamos ter material de trabalho, né? Então, a gente tem que prover essas condições da sala, equipadas, limpas, higienizadas, não jogar coisa no chão. Vamos conservar o nosso ambiente de trabalho. Depois, a equipe técnica, como a gente conversou, bem treinada, bem preparada, segura do que faz. Isso aí é um ponto crucial para o nosso sucesso. E utilizar a vacinação simultânea, que era o tema também dessa apresentação, sobre as vantagens e desvantagens dessa vacinação. Utilizar em casos elegíveis, quando for necessário, sempre que a gente achar que vai ser uma boa sugestão para aquele paciente, como a gente mostrou, tanto na criança, naquela foto, quanto no adulto. E, gente, acima de tudo, aumentar as coberturas vacinais. Por quê? Porque só aumentando as coberturas vacinais, a gente consegue alcançar o nosso objetivo final, que é deixar a nossa população protegida. Enquanto tiverem bolsões de pessoas não imunizadas, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo final de proteger a nossa população. Bem, agora só para finalizar, a gente tem duas perguntinhas que eu vou responder. Parintins, na gestante que nunca tomou DT, são feitas 3 doses de DT e uma de DTPA, ou 2 de DT e uma de DTPA. Não, são feitas 2 de DT e uma de DTPA, tá? A DTPA, ela entra como complemento da terceira, compondo as 3 doses. Então, é uma DTPA e 2 DT. Tinha mais uma pergunta que eu não visualizei? Do Careiro Castanho. Em caso de zona rural, em lugar de difícil acesso, devemos fazer mais de 3 vacinas injetáveis? Se precisar, o paciente não for mais voltar, né? Realmente, tu não conseguir, poderia fazer dependendo do paciente. Mas, por favor, se conseguir fazer as 3, é o melhor. E o mais importante é não perder a oportunidade de vacinação, mas com raciocínio, gente. Eu já fui ver criança que tinha recebido 5 vacinas injetáveis e que
teve algumas reações meio... Porque você está exigindo muito do organismo, né? Então, não acho legal, não acho legal. Eu acho que a gente tem sempre que se preocupar em tentar fazer aquelas 3 que dentro da segurança e realmente tentar resgatar para vir depois. O programa de imunizações trabalha com isso, de oportunidade perdida, não perder oportunidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, opinião minha, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso com consenso, vendo em quem a gente está aplicando. A gente já teve problemas graves em pacientes que eram idosos, diabéticos, e aí aplicaram 4 vacinas no idoso. Aí ele não aguentou, adoeceu. Então, a gente tem que ver em quem a gente vai utilizar essa estratégia, tá? Mas, repito, essa é uma opinião minha, tá? De São Gabriel, é necessária a utilização de luvas no procedimento de vacina? Não, não é necessário. Você pode fazer o uso da luva, desde que você descarte a luva, né? Mas não é necessário. Uma mão bem higienizada é o que é mais importante. E eu sugiro, apesar de não ser obrigatório, mas eu sugiro que não se utilizem adornos. Porque quando a gente higieniza a mão e deixa o adorno, às vezes embaixo não fica bem higienizado, né? Então é sempre interessante. Unhas curtas, bem lavadas, bem limpas, e evitar os adornos, tá? E tem mais uma pergunta de Tefé. Quando administrada a tríplice viral em uma gestante, quais as consequências ou reações? A tríplice viral, ela é uma vacina viva, então não é indicada em gestante, mas já aconteceu. Nós tivemos, acho que, não lembro quantos anos atrás, mais de 10 anos, eu acho, nós tivemos um trabalho feito por uma colega de São Paulo, que ela fez o levantamento de grávidas que foram vacinadas inadvertidamente numa campanha de tríplice viral e não aconteceu nenhum problema com nenhum dos bebês. Mas, como é uma vacina viva, atenuada, a gente não pode recomendar ou indicar que ela seja feita numa gestante que tem um bebê em formação e você aplicar vírus vivos naquela paciente. Então, ela não é indicada, mas o risco de acontecer algum evento adverso, ele é um risco que nós chamamos de teórico. Nós não temos casos publicados de reações verdadeiras em grávidas que tenham recebido a tríplice viral, ok? Então, se acontecer, fiquem mais tranquilos que possivelmente não vai dar nada, mas, como eu falei, a gente não pode indicar a vacina nesse momento de gestação. E de Manicoré, se inicia DTP em gestante com primeira dose, vocês sempre, como eu falei, tem que seguir o que o Ministério recomenda. Se eu não me engano, acho que ele não está recomendando como primeira dose. Na verdade, ela poderia ser feita em qualquer momento, mas eles têm um momento estratégico de começar, tá? Mas, teoricamente, pode ser feito em qualquer momento, a partir daquela idade gestacional que ela é recomendada. O mais importante mesmo é fazer uma dose dessa DTP celular. E por que eu tenho que repetir na outra gravidez? Porque ela só vai proteger aquele bebê que está na barriga naquele momento. Apesar da vacina gerar anticorpos para a mãe por um tempo longo, mas para a DTP celular, o objetivo dela é proteger aquele bebê. Então, se a mãe engravidar daqui a um ano, vai ter que fazer de novo. Ok? Gente, está finalizando, mas vamos lá. Envira. Se a pessoa tiver com cachumba há 3 dias, ela pode tomar vacina tríplice viral? Não, não recomendo, porque ela já está com vírus ali, então não é recomendado. É melhor dar um tempinho para poder fazer depois para cobrir as outras patologias. O Maitá, a vacina DTP acelular, a terceira dose é feita somente em gestantes ou pode ser feita em adultos também? Ela pode ser feita em adultos, mas não é disponibilizada pelo programa de imunizações. Vocês vão ter que encaminhar o paciente para a rede privada, ok? No programa de imunizações, somente para as gestantes. Matura. Em caso de gestantes que têm 2 doses de DT, tem o tempo hábil de administrar a terceira dose de DT e o reforço de DTPA. Posso fazer dessa forma ou só completo com DTPA? Só completa. DTPA vai ser a terceira dose. Ok? Gente, 3 minutos ali para acabar, então a gente tem que finalizar dentro do tempo. Eu agradeço a atenção de vocês. Continuo à disposição para as perguntas. Se vocês disponibilizarem o próximo slide aí na tela, a gente vai poder ver que tem o e-mail. Vocês podem anotar. Essa é a Fundação de Medicina Tropical, onde eu trabalho, e onde está o CRIA, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. E ali tem o meu e-mail, douradosol@yahoo.com.br, ou entre em contato pelos telefones do CRIA e a gente pode conversar mais ou tirar mais dúvidas, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.